Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, sistema digital analógico, NET Claro TV, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você nos acompanha pela Neo TV no Paraguai e no Brasil e a partir deste momento pela TV Imaculada em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, dia 13 de setembro. E eu começo o programa de hoje falando a respeito do cultivo da soja e principalmente como que vem o clima dando alguma condição aqui no Brasil. Isso porque nós temos chuvas que chegaram aos estados do Mato Grosso do Sul e no Paraná. E no Paraná, duas regiões, pelo menos de acordo com a consultoria AG Rural, conseguiram iniciar o cultivo. Por lá já está liberado, como você bem sabe, nós temos ali as regiões oeste e sudoeste do estado do Paraná que já começaram a cultivar. Pequenas áreas, pequenos talhões que começaram a ter essas áreas cultivadas, mas já atingindo aí algumas regiões no estado do Paraná e a gente espera que o clima contribua de uma maneira melhor para a produção agropecuária lá no Paraná, né, que foi um estado que sofreu muito, mas principalmente na segunda safra em relação ao milho. Né? O milho segunda safra sofreu muito com as questões climáticas, tanto por seca quanto também por geada. Sigo falando a respeito de soja, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor do que acontece no Paraná em relação às áreas de cultivo, mas agora eu vou para o ambiente internacional, porque nós tivemos hoje pela manhã exportadores privados norte-americanos confirmando a venda de 132 mil toneladas ao Departamento de Agricultura norte-americano para destinos não declarados. Essas foram as informações enviadas hoje mais cedo pelo Departamento de Agricultura. E olha, hoje nós tínhamos uma expectativa de abertura de mercado para a soja com alguma regularidade e talvez ali algum viés de alta. Isso acabou não ocorrendo e ela vinha em queda poucos minutos antes de nós entrarmos no ar aqui com a Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos aqui na tela soja em Chicago com negociações nas posições de mais curto prazo, com pequenas quedas, mas recuando. Posição de novembro vem a $12,84 mais 6 o bushel, uma queda de 0,14%. Janeiro, $12,92 mais 4, recua 0,17%. Março, $12,96 mais 4 bushel, recua 0,21%. E maio, $13,02 mais 4 por bushel, queda de 0,23%. Assim são os negócios que nós destacamos aqui no Agricultura BR com soja na Bolsa de Chicago. Dando sequência aqui ao Agricultura BR, a gente vai falar um pouco agora a respeito do que nós temos em relação aos impactos desse relatório de oferta e demanda e também conversar um pouco a respeito de como que vem os negócios aqui no Brasil com soja, com milho. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, que participa ao vivo conosco pela internet. Enio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E nós vimos no relatório, especificamente para a soja, teve uma revisão para cima dos estoques de passagem da safra 2021 dos Estados Unidos, uma elevação também na produção e também algum estoque maior para a safra nova norte-americana. Então ele tinha ali um fator de ser mais negativo na visão. Como é que você avalia esse relatório para os negócios com soja neste momento na Bolsa de Chicago? Enio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Sempre um prazer trocar ideia com vocês. O relatório ele foi neutro, né? O mercado esperava e veio se posicionando com aumento de área plantada nos Estados Unidos. Na verdade, a gente teve uma pequena redução, uma redução mínima de área plantada, em compensação, um aumento na produtividade média norte-americana. No final do dia, aumentou a produção americana em quase 1 milhão de toneladas, saindo de 118,08 milhões de toneladas de soja para 119,04. Esse pequeno aumento melhorou um pouco a condição dos estoques dele, mas os estoques norte-americanos, estrategicamente, estão muito baixos. Se você olhar na história, são muito baixos. Por isso, nós estamos vendo Chicago operar muito próximo de $13 o bushel.
Nos próximos dias, a gente deve ter pouca movimentação, o mercado vai rodar muito próximo desses $13 por bushel e ele vai olhar três coisas. A primeira são as primeiras informações de produtividade e colheita nos Estados Unidos, como a colheita norte-americana vai se comportar. A segunda, e o mercado já está olhando, é o plantio na América do Sul. Mais importante, quando iniciar o plantio, é a regularidade das chuvas no mês de setembro, outubro e novembro. O mercado vai olhar isso muito de perto. E por fim, como sempre, a demanda chinesa. Mas a demanda chinesa tem se mantido presente em Chicago, como também no Brasil. Enio, você falou sobre essa atenção dos operadores de mercado sobre a América do Sul, e é claro que nós estamos muito de olho no Brasil, né, uma vez que vazio sanitário começa a encerrar nos estados e chovendo teria condições para que isso ocorresse, a semeadura da soja. Paraná, segundo algumas informações que chegam aqui ao canal do Boi, Paraná já tem alguns talhões, poucos talhões, mas cultivados no sudoeste e no oeste do estado. Em relação à safra brasileira, em torno de oferta e demanda, produção dela e principalmente a demanda, tanto interna quanto para exportações, qual é a sua avaliação, principalmente ao que pesa neste momento as questões ligadas a biodiesel no Brasil? Excelente ponto o seu. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, nós estamos tendo uma boa demanda interna, como também externa. Os números de esmagamento hoje dão margens positivas para as indústrias. Isso favorece muito essa disputa do mercado interno frente à exportação. Tanto é que os níveis do preços no exterior estão bem acima do patamar de base, que é a base do Porto de Paranaguá e Porto Santos. Ou seja, os preços do interior do Brasil estão muito próximos aos preços dos portos, mostrando essa voracidade da indústria. Apesar da gente ter reduzido a nossa porção de biodiesel dentro do diesel de B13 para B10, ainda assim é um bom volume a ser esmagado. E o interessante é que o farelo de soja também está se mantendo em cotações saudáveis para as indústrias. Quando a gente olha o mercado da indústria, ela está tendo margem na sua operação. Com isso, nós vamos ter essa disputa pela soja final, que ainda tem que ser comercializada pelo produtor até o final do ano. O mercado é muito sustentável, muito firme. Eu não vejo nenhum risco para quem tem soja guardada ainda. Muito bem, Enio. E para encerrarmos a nossa entrevista sobre questões também ligadas à oferta e demanda, mas para milho no Brasil, neste momento, milho disponível, que nós continuamos a observar uma oferta pequena e os preços para o milho em redução. Apesar de hoje B3 ter alguma elevação para milho, mas no geral nós temos redução para os valores no mercado interno brasileiro. Bom, vamos lá. Nós estamos finalizando a colheita de segunda safra. A safra, por si só, ao chegar ao mercado, ela faz os preços cederem um pouco, é a pressão da safra. Mas se a gente olhar estruturalmente, a próxima grande entrada de milho no mercado interno brasileiro vai ser julho de 2022. Logicamente que a gente tem milho verão chegando, mas o plantio de milho verão no Brasil está muito concentrado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e parte do Paraná. As outras regiões do Brasil, o plantio de milho verão é muito pequeno frente à demanda. Nós devemos colher 27, 28 milhões de toneladas de milho verão, mas esse milho verão não vai ser capaz de acalmar todos os mercados. Nós vamos precisar importar mais milho. Dito isso, daqui para frente, esse conforto que os demandadores têm de milho pode ser questionável. Hoje nós estamos os demandadores com um certo estoque, porque acabaram de receber o milho da entrada da colheita da segunda safra. Do outro lado, as origens também já venderam parte dos seus milhos, já irrigaram seu caixa e agora nós vamos ter uma disputa entre origem e demandador para ver quem é que vai ceder nessa composição de preço. Na nossa visão, a gente tem que tomar muito cuidado para fevereiro, março, a gente não tem um estresse muito forte de falta de milho, principalmente para quem está posicionado no Centro-Oeste. Essa verdade é um pouco diferente se você estiver no Rio Grande do Sul, Paraná e dependendo da região de Minas Gerais. Fora essas regiões, os estoques de milho são limitados e nós precisamos de ter um arrefecimento da demanda. E isso não está acontecendo. Muito bem, Enio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você e um grande abraço.
Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço ao Enio, sempre aprendemos muito com o Enio e que de vez em quando participa do programa conosco aqui. E nós vamos continuar falando um pouco do estado do Paraná, principalmente. Eu falava na abertura do programa que por lá já há algumas áreas com semeadura para soja no oeste e no sudoeste do estado do Paraná, principalmente ali nessa região, pequenos talhões, mas de acordo com a consultoria G-Rural, isso já vinha ocorrendo. Paraná também é o estado que lidera o cultivo, a semeadura do milho de primeira safra no Brasil. É por isso que nós vamos conversar agora pela internet com o presidente da AproSoja paranaense, o Márcio Bonesi, que participa ao vivo conosco. Márcio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, um prazer tê-lo por aqui. Como é que é a sua avaliação, o que você espera dessa safra 2021-2022, principalmente para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho do estado do Paraná. Um momento bastante difícil aqui no Paraná novamente, uma seca histórica e uma escassez de chuva nos últimos meses aí, que traz bastante consequências para a agricultura. E depois de geadas severas no milho segunda safra. O produtor está muito ansioso, né, terminando o vazio sanitário, já teria essa possibilidade de iniciar a safra nova aí, e em algumas regiões aqui no sudoeste do estado, iniciou-se o plantio, mas sem a umidade ideal do solo, né? E algumas regiões aqui também, na região de Maringá, que teve algumas chuvas localizadas. Mas o produtor está muito tenso, né? Mais uma vez o Paraná inicia esse ciclo da nova safra aí já com atraso de plantio. Bonesi, em relação ao que vem ocorrendo no Paraná, essa situação que o paranaense viveu, o produtor do estado do Paraná viveu, em relação à seca, à falta de precipitações, afeta também a cobertura do solo, com a palhada, por exemplo, para o cultivo da primeira safra 2021-2022, independente da cultura. Você acredita que há uma recuperação, principalmente da umidade de solo, nesse momento esperado no Paraná, ou isso também é um motivo de preocupação aí para o produtor? Veja bem, a preocupação é muito grande porque nós estamos com algumas previsões de chuva aí para amanhã, terça, quarta e quinta, né? Mas a gente falando nessas coberturas de solo, quem conseguiu estabelecer uma área de braquiária, por exemplo, em algumas regiões, esse produtor não teve a umidade necessária para estar manejando essa braquiária. E não só a braquiária, né? Manejando a sua área também, que muitas vezes ali está com as ervas daninhas. E esse manejo está todo prejudicado devido a essa falta de umidade. E isso requer um tempo. Mesmo após a chuva, né, essa planta tem que sair desse estresse para poder estar absorvendo aí os herbicidas para estar fazendo o manejo de forma adequada. Então isso traz sim uma preocupação já com o manejo, uma preocupação também com a data de plantio, né, que já está se avançando aí o mês de setembro, e muitas áreas estão sem esse manejo adequado, né? Bonesi, para encerrarmos a entrevista, qual que é a indicação hoje da AproSoja do Paraná para o produtor rural por aí, para o agricultor? A gente vê assim o produtor muito apreensivo novamente, né? A gente vem de uma safra não muito boa do milho segunda safra aí, que trouxe uma quebra de produção muito expressiva para todo o estado. Esse produtor fica na ansiedade de iniciar esse plantio na janela ideal, vamos dizer assim, para lá na frente estar conseguindo fazer uma boa produção de soja e, consequentemente, estabelecer o milho segunda safra. Mas a principal safra do Paraná é o soja, né? Essa safra de verão. Então o produtor tenha muita precaução na hora de manejar esse solo, de estabelecer essa cultura da soja, de estar iniciando o plantio, né? De colocar semente ao solo. Esse é um aumento de muita atenção. A gente tentar fazer isso da forma mais correta possível e, de preferência, com a umidade adequada no solo, para ter sucesso na germinação da próxima safra de soja aí. Tá certo, Bonesi. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um grande abraço a você, uma boa tarde. Ok, um grande abraço. Um grande abraço.
E por aqui eu falo sobre alguns fundamentos que influenciam diretamente os negócios com soja e também todos os outros mercados, outras culturas, entre elas o dólar. E hoje nós tivemos mais cedo o relatório da pesquisa Focus, trazendo uma expectativa mais alta para a finalização do ano em R$ 5,20, o mesmo valor para o dólar que é esperado para 2022, com uma redução na expectativa do que se diz respeito ao crescimento do PIB, mas o dólar, neste momento, engraçado que vem exatamente no número que a pesquisa Focus diz que vai ser. R$ 5,20, nós temos hoje queda de 1,19% para a moeda norte-americana. E é para falar sobre esses indicadores que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que fala sobre o mercado financeiro. Pulga, hoje nós temos o dólar caindo desde a abertura, havia bolsa subindo um pouco aqui no Brasil, motivada principalmente por bancos. Como é que está o mercado financeiro brasileiro neste momento? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, essa movimentação do dólar em queda é resultado aí de um ambiente fora do Brasil muito favorável aí aos chamados ativos de risco, né? Ou seja, há neste momento uma crença de que os papéis nas principais bolsas do mundo estejam em alta. Então, essa crença de que haverá uma recuperação da economia traz as bolsas em alta, portanto, os ativos de risco estão, vamos dizer, recebendo a procura dos investidores. Isso, lógico, faz com que o dólar ceda um pouquinho, notadamente frente ao real. Há também uma agenda positiva no Congresso, né? As reformas avançam no Congresso Nacional em Brasília. Isso contribui também para uma valorização do real frente ao dólar. Fora isso, há um cenário aí sinalizando uma política monetária mais agressiva do Banco Central brasileiro. Com isso, o dólar começa a ceder frente ao real. Agora a queda é mais acentuada, viu, Fabiano? A R$ 5,20 mais 20, o dólar agora recua 1,23%. A perspectiva é de que nós tenhamos aí dólar em níveis mais baixos do que nas semanas anteriores, e principalmente depois daquela alta acentuada que nós tivemos na semana passada. Ou seja, há uma certa calmaria no mercado, pelo menos no mercado de câmbio. Isso é um bom sinal, viu, Fabiano? E a perspectiva é de que continue assim. O dólar recue um pouco frente ao real. Ainda longe do que se esperava, aquela faixa de R$ 5,05, R$ 5,10, até mesmo R$ 5,00 prevista anteriormente por diferentes analistas de mercado de câmbio. Mas, como se sabe, câmbio sofre influências diversas e por isso é difícil mesmo estabelecer aí uma perspectiva. Mas, a princípio, o mercado está mais calmo nesta semana. É com você. Ô Pulga, rapidamente, a Biov, ela fez uma declaração relevante ao mercado também, falando a respeito da redução do esmagamento de soja para a produção de óleo diesel, afirmando que isso deve trazer aumentos nos estoques de passagem do Brasil. Quais são as informações? Olha, Fabiana, em relação à soja, depois que houve essa decisão do Conselho Nacional de Política Energética de reduzir de 13% para 10% a mistura de biodiesel no diesel, realmente, independente de reações dos produtores de biodiesel, o fato é que as margens para esmagamento estão mais baixas e a soja que vai deixar de ser processada nos próximos meses ficará em estoque. Segundo a Biov, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, devido aos cortes de biodiesel, né, da mistura no diesel, nós teremos aí uma queda no esmagamento de 1,5% aproximadamente. Essa redução do esmagamento vai transformar essa soja em estoque, que será depois destinada à exportação em janeiro, no fim da safra americana, como lembrava André Nassar, ele é presidente da Abiov. Agora, para se ter uma ideia, ele diz que a perspectiva é que nós tenhamos agora um estoque de 5.700.000 toneladas, quase o dobro do estoque de soja que nós tínhamos no final do ano passado. Ou seja, 2021 atravessa com um estoque muito maior do que nós tivemos, pelo menos para a soja, no ano passado. Aumento de estoque e perspectiva aí de aumento das nossas exportações de óleo de soja. Já cresceram muito este ano, já saltaram entre janeiro e agosto agora para 1.060.000 toneladas. A perspectiva é de que continuemos a exportar mais óleo diesel diante desse óleo que não será usado para mistura no diesel. Fabiano, aumenta o estoque. É com você.
Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Sobre esse assunto, você viu lá na abertura do programa, eu conversava com o N. Fernandes, da Terra Agronegócios. Ele acredita que essa soja deve ser absorvida mesmo pela exportação. Mas falávamos também sobre cultivo da safra de soja brasileira 2021-2022. Já tem fim do vazio sanitário no estado do Paraná, alguns talhões foram cultivados por lá. Vamos saber como é que está o clima e para falar disso, Renata Ferreira responde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Essa semana é dada a largada para o início da semeadura em áreas produtoras, né? O vazio sanitário já se encerra também nesta semana. No Paraná já terminou na última sexta-feira. E a mais nova atualização do Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia indicam possibilidade de 80% de laninha na nossa primavera e 70% durante o verão. Neste momento, os meteorologistas preveem que o Laninha seja fraco. A expectativa é de que o plantio, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, não será tão tardio como em 2020. Mas, Fabiano, no Paraná, a chuva ainda é muito espaçada e irregular e os produtores já sentem dificuldades no plantio, apesar do fim do vazio sanitário. No oeste e sul do estado paranaense, a umidade está entre 50% e 60%. Na metade norte, a situação é mais crítica, em torno de 30%. No centro-oeste, quase o mesmo cenário. Apesar das pancadas de chuva dos últimos dias, o solo está extremamente seco devido à longa estiagem. E para essa semana, há previsão ainda de tempo quente e seco em áreas produtoras. Em Mato Grosso, o vazio sanitário se encerra nesta semana. Em Sinop, a previsão ainda de chuvas irregulares volta a chover de forma mais frequente e volumosa somente no mês de outubro. Olhando mais para frente, Fabiano, entre os dias 17 e 23, a chuva até volta a se espalhar sobre partes do Sudeste e Centro-Oeste, mas ainda não é uma expectativa de chuva de grande volume e não é suficiente para o início aí da instalação da soja. Só melhora no início de outubro, viu? Já nesta segunda-feira, os temporais se espalham por todo o estado gaúcho e catarinense e avança até o sudoeste do Paraná. A formação de uma baixa pressão na costa gaúcha e as instabilidades em médios níveis reforçam esses temporais. A previsão é de chuva forte, acompanhada por ventania e trovoadas. Não se descarta também queda de granizo no noroeste gaúcho. No Rio Grande do Sul, a maior parte dessa chuva continua entre hoje e quarta-feira. A chuva volta a se espalhar também pela região norte, mas sobre o Tocantins, norte e oeste do Pará e Amapá, o tempo segue firme. No interior do Nordeste, o tempo também segue seco nesta semana, o que favorece o aumento dos índices de focos de queimadas. Fabiano, é isso. Por aqui a gente segue monitorando a previsão para as áreas produtoras do país. É com você. Tchau, Renata. Obrigado pela participação. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta falando sobre o mercado do milho aqui no Agricultura BR. Eu volto já. E olha, entre as datas especiais de hoje, uma produção importante, Dia do Amendoim. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo produz 90% de toda a produção nacional, mas quem fala a respeito desta cultura é Gustavo D'Angelo, ao vivo conosco aqui no Agricultura BR. Boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, primeiro parabenizar todos os produtores de amendoim do Brasil, em especial os aqui de São Paulo, né? Já que o estado, como você disse, é responsável por 90% da produção nacional e que abriga também, Fabiano, boa parte, uma parte importante, aliás, dos demais elos da cadeia de produção. Só para a gente ter uma ideia da dimensão desse segmento, Fabiano, o estado de São Paulo planta atualmente cerca de 200 mil hectares de amendoim. A produção é estimada em torno de 800 mil toneladas do produto em casca e o valor bruto pago aos produtores bateu em 3 milhões de reais em 2020. Após o descascamento, são geradas em torno de 600 mil toneladas do grão. O principal mercado é externo, que comercializa cerca de 200 mil toneladas, com um faturamento de mais de 200 milhões de dólares. O segundo mercado é da indústria brasileira de doces e confeitos. O terceiro mercado, também dirigido para a exportação, é o de óleo comestível.
Olha, Fabiano, sem dúvida é um setor que se destaca aqui no agronegócio paulista e merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Então, mais uma vez, parabéns a todos os produtores de amendoim. É com você. Tá certo, Gustavo D'Angelo, obrigado pela participação. Grande abraço a todos os produtores de amendoim. Eu estava lembrando aqui com a equipe, né? Eu gostava de ir em estádio de futebol e comer amendoim quando era criança, para torcer para o meu time, que normalmente fazia todo mundo passar raiva, mas tinha amendoim pelo menos. Veja só que café agora, trazendo aqui as informações finais dessa edição, opera com nova queda. Olha só, nós encerrávamos a última semana em queda, abrimos essa semana em queda para café. Produtor, fica atento aí, porque a coisa hoje está pior do que semana passada, porque hoje está despencando o dólar também. Dezembro, $1,87 mais 60 libra-peso. Março, $1,90 mais 35 libra-peso. Maio, $1,91 mais 55. E julho, $1,92 mais 5 libra-peso. São os negócios com o café arábica em Nova York. Café Robusta eu destaco agora, negociado em Londres, plataforma Life, trazendo alguma alta hoje para o Robusta. Novembro, $2.060 a tonelada. Janeiro, 2.043, altas aqui na respectiva. 0,58% para novembro e 0,24% para janeiro. Março vindo com $1.993 a tonelada nos últimos negócios e maio, $1.976 a tonelada com alta de 0,10%. Encerrando essa edição do Agricultura BR, eu destaco para você os fundamentos para a soja e trazendo o dólar também. Você acompanha comigo a soja em Chicago, vem com alta agora, invertendo, né? É sempre importante lembrar que a Agricultura BR está no ar exatamente no momento em que nós temos a maior movimentação em Chicago. E Chicago sobe com soja $12,89 o bushel, alta de 0,19%, alta de 0,17% a $12,97. Março, $13 o bushel, com alta de 0,10%. Maio vem estável a $13,600 o bushel, mas com viés de alta, então inverteu a soja em Chicago. Vamos ver o dólar rapidamente, moeda norte-americana segue caindo, nós vamos ver a queda, agora 1,09% de queda a R$ 5,21, são as informações finais desta edição. Vou encerrando por aqui, volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na terceira edição. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!